Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Interessante, ó. 3 eram vértices de um triângulo retângulo. E as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Temos aqui a imagem original da prova. A região demarcada pelas estacas AB, MN deveriam ser calçadas com concreto. Vamos ver aqui. AB, MN, essa parte em cinza. Ok. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde à mesma área do triângulo AMC. Que é o triângulo AMC. Vou até desenhar aqui para vocês, pessoal. Ó, triângulo AMC. Seria esse triângulo aqui. Pega metade da parte rasurada e metade da parte branca. A mesma área do triângulo BNC. Vou até fazer de outra cor aqui, ó. BNC. Teria aqui esse outro triângulo aqui. Certo? Muito bem. A metade da área formada pelo triângulo ABC. Então ele está falando aqui que essa área rasurada equivale a metade da área desse triângulo aqui, ó, grandão. Interessante, né? Muito bem. Vamos ver aí quais são as outras alternativas. O dobro da área do triângulo MNC. Vamos ver aqui o triângulo MNC. O dobro da área desse triângulo? Não sei. O triplo da área do triângulo MNC. Talvez, quem sabe. Agora você me pergunta, professor, essa questão é diferente. Eu não tenho como calcular um valor para essa área. É verdade, não tem. Eu vou ter que relacionar a área dessa área, a área dessa área pintada com a área de algum dos triângulos citados. Verdade. Tem que testar alternativa por alternativa? Basicamente é isso. Mas vamos fazer o seguinte, em questões desse tipo, vamos escolher para começar testando a alternativa mais fácil, que vai ajudar a gente a resolver e não atrapalhar. Por exemplo, essa alternativa A e B, esse triângulo AMC e BNC, gente, ninguém merece trabalhar com esses triângulos aqui, eles são bem chatinhos, então vamos deixar eles por último. Se não der certo as outras alternativas, a gente tenta eles, ok? Então vamos lá. Qual é a alternativa C? Ele está comparando a área rachurada com a área formada pelo triângulo grandão. O ABC pode ser uma opção. E a D e a E compara com esse triângulo MNC. Aí você pergunta, tá, qual que é mais fácil? Comparar com esse triângulo grandão ou com o triângulo MNC? É importante lembrar, pessoal, e voltar lá no enunciado, que ele fala que nós temos 3 pontos que são os vértices, que seria o ponto C, A e B, e os outros pontos são os pontos médios. Quem seriam os pontos médios aqui? Seria o ponto P, o M e o N. Tá. Se esse M é o ponto médio, significa que, olha só que interessante, eu vou até apagar essa ilustração aqui em verde, para a gente trabalhar isso daí. Se ele é o ponto médio, certo? Significa que desse ponto M até o ponto C vai ser igual ao do ponto M até o ponto B. Ou melhor ainda, é metade do tamanho desse triângulo aqui grandão. Certo? E olha só, pessoal. Eu acho que eu vou tentar por aí. Eu acho que eu vou tentar usar esse triângulo MNC. Sabe por quê? Você já deve ter reparado porque falou no enunciado. O triângulo grandão é um triângulo retângulo. E esse triângulo MNC
também é um triângulo retângulo. E o legal de trabalhar com triângulos retângulos é que eles são mais fáceis para a gente trabalhar. Então, eu vou tentar trabalhar usando esse triângulo retângulo do que aqueles triângulos das alternativas A e B. Outro ponto importante que você talvez tenha reparado. Ele não quer essa área pintada de cinza comparada com alguma outra área? Então vamos lá. E eu tenho uma das alternativas que fala da área do grandão. Tá. Mas se a gente for parar para pensar, se eu fizer a área do triângulo grandão menos a área do triângulo pequenininho, aqui ó, você concorda comigo que o que vai sobrar é a parte cinza, que é o que eu quero descobrir? Então a gente consegue calcular a área dessa parte cinza assim, fazendo a área do triângulo grandão menos a área do triângulo pequenininho. E aí depois a gente tem, com o valor da área da parte cinza, a gente compara com algum outro triângulo que está nas alternativas. Interessante. Pode ser uma possibilidade bem legal, mais fácil de trabalhar. Então vou fazer exatamente isso daí. Qual é a outra informação muito super, hiper, mega, plus importante, querido enunciado? Essa questão dos pontos médios. Eu não acredito que ele daria tanta ênfase no enunciado desses pontos médios se a gente não fosse utilizá-los para resolver. Então vamos trabalhar um pouquinho com eles para ver se dá certo. Pode ser que não dê. Então vamos lá. Olha só. Eu tenho um ponto aqui, o M, que é o ponto médio. Então a gente já viu que essa linha amarela representa metade do tamanho dessa linha grandona. Tá ok. Esse ponto N também é um ponto médio. Então se eu traçar aqui uma linha azul, deixa eu fazer com uma linha de fato, porque senão vai ficar muito torto. Vou fazer aqui com uma linha verde. Vai, para mudar. Do ponto M até o ponto C, significa que é metade do valor do ponto A até o ponto C, que seria o triângulo grandão. Afinal, o ponto N é metade. Legal. Então, a gente já sabe que o amarelinho aqui é metade. Essa hipotenusa, na verdade, ó, pessoal, não esquece do ângulo de 90 graus. A hipotenusa do triângulo menor é metade do valor da hipotenusa do triângulo maior. Concorda comigo? Qualquer coisa, vai lá ver Teorema de Pitágoras, lá no Cálculo Mais, tem bastante aula sobre isso. Outra coisa interessante, esse cateto verde equivale a metade desse cateto maior. Olha só. E aí? Tá faltando uma informação, tá faltando um cateto, na verdade. E esse cateto aqui, ó, MN. Poxa, será que ele é metade do valor desse cateto aqui grandão? Olha, você até pode pensar aqui, ó, que eu tenho um ponto P, certo? Se eu fizer uma linha do ponto P até o ponto M, ela fica reta. Eu acho que do ponto N, MN, a altura desse cateto é metade da do grandão. Não existe eu acho em matemática. Matemática está simplesmente duas coisas. Ou está certo ou está errado. Não existe meio termo e não existe eu acho. Tá ok? Você tem que provar tudo. Então vamos lá. Então essa ideia do eu acho não colou. Então nós vamos ter que pensar. Eu estou dizendo que essa altura, esse outro cateto aqui, não tem a metade do valor? Não. Eu estou dizendo que você não pode achar, você tem que ter certeza. Então vamos estudar a situação. Olha só. O amarelinho, que é a hipotenusa, é metade da hipotenusa do grandão. Esse cateto verde que eu pintei aqui, ele é metade do cateto do grandão. E esse bendito MN, ele também é metade. Por que ele é metade? Para que possa ser mantida a relação de Pitágoras. Eu não estou achando que é metade, eu estou afirmando. E estou explicando o motivo. Se a minha hipotenusa diminuiu pela metade e um dos meus catetos também diminuiu pela metade, obrigatoriamente o outro também vai ter que diminuir pela metade. Quer ver? Vou te provar. Por exemplo, vamos supor que a hipotenusa do grandão vale 5 e o cateto do grandão vale 4. E esse outro cateto vale 3. Muito bem. Então, olha só. A hipotenusa do grandão vale 5. A hipotenusa do pequeno vai valer quanto? Metade. 2,5. Tá ok?
O cateto do grandão vale quanto? 4. Então o cateto do pequeno vai valer quanto? Metade, que é igual a 2. Olha só. Aí você vem. O cateto do grandão vale 3. Então aqui eu teria que ter 1,5. Aham, mas será que é esse valor mesmo? Eu vou provar para vocês que sim. Como é que nós vamos fazer? Vamos resolver isso aqui por Pitágoras. Vamos descobrir o tamanho desse cateto usando Pitágoras. Como é que é Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a minha hipotenusa vale 2,5 elevado ao quadrado. Já disse que tem aula de Pitágoras lá no Cálculo Mais se você precisar. Eu não vou enfatizar o Pitágoras aqui, não é o meu foco. Só vou montar aqui para vocês. Aí o meu cateto pode ser o 2 ao quadrado. Mas eu quero descobrir a medida aqui, que é o x. Eu chamei esse cateto de x, então eu vou pôr x ao quadrado. Se você resolver essa equaçãozinha aqui, você vai encontrar como x igual a 1,5, que é exatamente metade de 3. Então, olha só, isso vale para o triângulo, qualquer triângulo retângulo. Se você diminuiu a hipotenusa pela metade, diminuiu um dos catetos pela metade, obrigatoriamente você tem que diminuir o outro também. O oposto também vale. Se você triplicar o tamanho de 2 catetos, olha só, o que vai acontecer com a hipotenusa? Faz a conta aí. Olha só que legal. Você faz aí, é só montar. Por exemplo, aqui ó, vou fazer com grandão. O meu cateto vale 3 e o outro vale 4. Eu falei que se triplicar o valor do cateto, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então eu vou ter um cateto, ó, minha hipotenusa aqui é 5. Então meu cateto era 3, o outro era 4. Eu tripliquei. Então um cateto passou a ser 12 e o outro cateto passou a ser 9, porque eu tripliquei. E aí, eu vou resolver e vou descobrir o quê? Que a minha hipotenusa também triplicou. Ok? Então isso aqui está envolvendo o teorema de Pitágoras e também semelhança de triângulos, tá? Então eu falei tudo isso para provar que o tamanho do MN também é metade do valor. Tá, legal. Vamos voltar à minha figura. Eu já sei que é metade do valor, que coisa linda. Mas qual é o valor? Deixa eu desenhar aqui bonitinho pra gente antes. Meu triângulozinho, não gostei do roxo que ficou sumido. Espera aí um segundo, não vou demorar, só vou desenhar meu triângulo. Tem aqui meu triângulo e agora um arrematezinho em verde, beleza. Professor, você não tem a medida, que adianta saber que é metade se você não tem a medida do grande? Tá, eu não tenho a medida do grande. Eu posso simplesmente adotar uma letra para representar a medida do grande ou do pequeno. Por exemplo, eu posso falar que esse cateto pequeno vale x e o cateto grandão vale quanto? 2x. Não é verdade? Mas professor, o cateto pequeno não vale metade? Sim, vale metade. Eu só acho mais legal você trabalhar com x e 2x do que você falar, o cateto grande vale x, então o cateto pequeno vale x sobre 2. Estou fugindo de usar fração. É só isso. Por exemplo, eu vou calcular aqui, eu vou chamar esse cateto pequeno de y. Então, esse meu cateto grandão aqui vai valer quanto? 2y. Para que eu preciso saber esses valores? Ora, a gente tem que fazer comparação de área, não é? E como é que é a formulinha de área de um triângulo? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho a minha base. Aqui é o y e a minha altura é o x. No triângulo grandão, a minha base é 2y e a altura é igual a 2x. Aí, lembra que eu falei como é que a gente calcula a área da figura cinza? É só fazer a área do triângulo grandão menos a área do triângulo pequenininho. Então, vamos ver aqui a área do triângulo 1, que é o triângulo grandão. Ou então vou colocar aqui um triângulo e um G, para indicar que ele é grande. Tá? Então a área do triângulo grandão vai ser 2y, que é o tamanho da base.
multiplicado pela altura, que é igual a 2x dividido por 2, certo? Então faz a multiplicação, ó, 2 vezes 2, 4, vai ficar 4xy dividido por 2. Simplifico, isso aqui vai ser igual a 2xy. Então essa aqui é a área do triângulo grande. Então a gente calculou aqui a área do triângulo grandão. Vou desenhar um triângulo grandão aqui. E aí eu falei que se eu pegar essa área do triângulo grande e subtrair da área do pequenininho, eu acho a área da figura pintada. Como é que eu vou calcular a área do pequenininho? Ó, base vezes a altura dividido por 2. Vou até fazer aqui do lado. Ó. A área do triângulo pequeno é igual a base, que é y, vezes a altura dividido por 2. Então, como é que eu vou achar a área do valor pintado? Vou fazer a área do grandão, que é igual a 2xy, menos a área do pequeno, que é igual a... aqui o h, gente, na verdade é x, né? Quanto que vale a minha altura? X. Então, a área do pequeno é y vezes x sobre 2 ou xy sobre 2, não importa a ordem. Então, vai ficar aqui xy sobre 2. Como é que eu resolvo isso? É uma fração. Você vai ter que entrar lá no Calcule Mais, números racionais, frações, e aprender a fazer subtração, caso você não saiba, tá? Se você sabe, você já viu aqui que o denominador é 2. Aí você faz 2 dividido por 1. Mas não tem 1. Tem, já falei lá das aulas do Calcule Mais. Tem 1? Sim. Toda vez que não tem nada embaixo aqui, eu posso colocar um tracinho e colocar 1 no denominador. Porque 2xy dividido por 1 é igual a 2xy. Não altera o valor. Então, vamos lá. 2 dividido por 1. 2. 2 vezes 2. 4 vezes xy. Tem aqui 4xy. Vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes xy vai dar xy. O sinal é só repetir. Então, quanto que vai dar isso aqui? Qual é a área da figura pintada de cinza? É igual a... 4xy menos xy é a mesma coisa que 4xy menos 1xy, que é igual a 3xy sobre 2. Então, a minha área pintada, eu coloco aqui a P, área pintada, é igual a 3xy sobre 2. Ótimo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar com o quê? Com algum desses outros triângulos. Então, olha só. Eu posso comparar com o triângulo MNC? Pode. Posso comparar com o triângulo grandão? Olha só. A metade da área formada pelo triângulo ABC. Vamos ver. Qual é a área do triângulo ABC? É 2xy. Vamos comparar. Ó. A área do triângulo ABC, que é a área do triângulo grande, foi igual a 2xy. Aí eu te pergunto, 3xy sobre 2 é metade de 2xy? Não, ó, metade de 2xy é só você vir aqui e dividir por 2. Simplifica, vai dar quanto? Xy. Então, a gente já viu que não é metade de xy. Certo? Vou até pagar a área do grande aqui. A gente já viu que não é metade, volta a alternativa lá. E a gente já viu que essa alternativa é furada. Ó. A metade da área formada pelo triângulo ABC. Não é. O triângulo ABC mede 2xy. A metade seria só xy. E a minha área pintada tem 3xy sobre 2. Vamos ver o outro. O dobro da área do triângulo MNC. O triplo da área do triângulo MNC. Então, vou ter que comparar isso aí com o triângulo MNC. Na pior das hipóteses, eu já elimino duas alternativas, né? Quanto que vale a área do triângulo MNC, que é o menor? Y vezes x sobre 2 ou xy sobre 2. Vou colocar aqui, ó, a área do triângulo pequeno. Vou colocar aqui, xy sobre 2. Como é que eu vou comparar se é o dobro, se é o triplo? Olha, tem duas formas, tá? Primeiro você pode bater o olho e ver isso aqui, ó. Em vez de escrever 3 meios de xy ou 3xy sobre 2, você pode escrever aqui, ó, 3 que multiplica xy sobre 2. Olha, é exatamente a mesma coisa, eu só separei. Quem é xy sobre 2? É o triângulo pequeno. Então,
a área da figura pintada é 3 vezes maior a área do triângulo pequeno. Aí você vem aqui e marca a alternativa correta com uma letra E. Professor, eu não tenho essa visão, eu não enxerguei isso. Como é que eu faço na hora da prova? Você não está comparando? Quer saber se é o dobro ou se é o triplo? Então é só você dividir. Então olha só, vamos fazer essa divisão. Como é que vai ficar? Vai ficar 3xy sobre 2 dividido por xy sobre 2. Já ensinei no Calcule Mais. Você vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar aqui 2 sobre xy. Aí você vem e simplifica, que eu também já ensinei na parte de dicas do Calcule Mais você simplificar. Quanto que vai sobrar? Apenas o número 3, ou seja, é 3 vezes maior. Ok? A alternativa correta é a letra E. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!